Salmo 119, do verso 113 ao verso 116, diz assim: Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Vamos orar nesse instante. Amado e santo Deus, queremos exaltar mais uma vez o nome da tua glória. Gratos, ó Deus, pelo privilégio de nos reunir nesta manhã e prestar culto ao teu nome. Gratos por fazer parte do povo que se chama pelo teu nome, povo que tem sido santificado pelo Senhor por meio da tua palavra. E nesta certeza, rogamos, ó Deus, que fales conosco nesta manhã, que a tua palavra penetre o nosso coração, que ela nos transforme, Senhor, e que dia após dia sejamos mais parecidos com o nosso Redentor e Salvador bendito. Transforma a nossa vida, Deus Santo, a fim de darmos bom testemunho do Senhor neste mundo, pois para isso fomos chamados. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos crentes, a despeito da sua profissão de fé, a despeito de afirmarem que confiam plenamente no Senhor Jesus Cristo, vivem como se estivessem perdidos, vivem desnorteados, crentes que não sabem tomar decisões, que ficam desanimados, que ficam aflitos diante das adversidades da vida, que não são poucas. No mundo caído, nós estaremos frequentemente enfrentando dilemas, enfrentando problemas de toda a sorte. São muitas vezes inconstantes em sua caminhada cristã, chegando quase a desistir da fé em alguns momentos. Crentes que começam a perguntar se vale de fato a pena viver diante do Senhor. Não é uma crise recente, crentes do passado passaram por isso. Asaf, no Salmo 73, se chega a questionar o fato de se vale a pena viver em santidade, visto que ele vivia em santidade e passava por problemas, ao passo que muitos que não confiavam em Deus, aparentemente viviam as suas vidas tranquilas. E eu digo aparentemente porque é o que nós conseguimos perceber. Nós não conseguimos enxergar as lutas do coração das pessoas. Nós conseguimos enxergar o exterior. E muitas vezes o exterior é aquilo que é visto no Instagram. São as fotos com filtro, onde só aparecem os momentos alegres, felizes, que não levam em conta de fato os dilemas do coração. E tudo isso acontece por duas razões. Ou por estas pessoas não conhecerem as muitas bênçãos que eles têm já no Senhor. Eles são crentes, mas eles ainda não entenderam, não compreenderam tudo aquilo que eles têm no Senhor. Ou por não colocarem em prática aquilo que eles sabem. Eles sabem, eles conhecem, eles têm entendimento, eles já têm bastante tempo na fé, mas muitas vezes eles conhecem isso apenas intelectualmente. Não faz parte do viver diário. As bênçãos que os crentes têm no Senhor precisam ser compreendidas, para que ajudem os crentes a honrar o Senhor em sua caminhada, agindo de forma piedosa. Na semana passada, eu falei que você vai agir de acordo com as suas convicções. Aquilo que você crê de verdade é visto na prática, não é na profissão de fé.
A profissão de fé é muito fácil. Repetir algumas coisas é algo muito fácil. Vivê-las é algo que traz mais complicação, mas lembre-se que você tem o Espírito do Senhor. Lembre-se que você tem a palavra bendita do Senhor. Mas saiba que você agirá sempre em acordo com as suas convicções ou com a falta de convicção. Ao menos em alguns momentos da vida. Porque muitos crentes que conhecem corretamente a Deus, sabem corretamente a palavra de Deus, parecem que em alguns momentos acontece um apagão. E eles se esquecem de toda a sua fé, de toda a sua crença. Eles se esquecem que em outros momentos eles já agiram de forma diferente, amparados pelo Senhor. Como eu disse, esta é a 15ª sessão, ou a 15ª estrofe do Salmo 119. O Salmo 119 é dividido, você sabe, em 24 estrofes. Cada uma delas com início dos versículos com uma das letras do alfabeto hebraico. Aqui, nesta 15ª estrofe, cada um dos 8 versos começa com a letra Samek. Samek é uma letra equivalente ao nosso S. E eu li agora os 4 primeiros versículos dessa sessão que ensinam que você tem bênção no Senhor, ou você tem bênçãos no Senhor. A primeira delas é que no Senhor você tem direcionamento, no Senhor você tem direção. Dê uma olhada no verso 113, mais uma vez, diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O verso 115 vai dizer: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Perceba aí a primeira afirmação do salmista. A primeira afirmação deste homem traz o seu ódio, é isso que ele diz, é isso que ele expressa. Traz o seu ódio aos pensamentos duplos. O que seria isso? Se você olhar para esse versículo na tradução de Almeida, corrigida e fiel, você verá que lá está assim: odeio os pensamentos vãos. Calvino traduziu esse texto da seguinte maneira: tenho odiado os pensamentos tortuosos. Já J. Adams vai traduzir da seguinte forma: eu odeio os caminhos duvidosos. E por que eu estou trazendo essas 3 formas, ou essas 3 traduções distintas? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O salmista literalmente está dizendo: eu aborreço a duplicidade. O que seria isso? A raiz dessa palavra, traduzida aqui por duplicidade, literalmente quer dizer ramo ou galho. E a palavra está sendo usada aqui de forma metafórica. Você sabe que pensamentos brotam do coração, a Escritura diz isso. Da mesma forma que ramos brotam de uma árvore. E quando eles brotam da árvore, eles brotam em várias direções. Daí a ideia de duplicidade. Um ramo que brota para um lado, um ramo que brota para o outro lado da árvore. A semelhança de pensamentos do coração que podem também brotar para ambos os lados. É essa a ideia que está sendo trazida aqui. Por isso a ideia de duplicidade no pensamento que aparece aqui na nossa tradução. Quando ele diz: eu odeio ou eu aborreço a duplicidade. Essa duplicidade é o pensamento dobre. Por não terem uma direção correta, é que estes pensamentos são classificados aqui, ou são adjetivados aqui por vãos. Pensamentos vãos, pensamentos tortuosos, como traduziu Calvino. Pensamentos incorretos sempre serão assim. Sempre serão vãos,
e tortuosos. O que o salmista então está dizendo é que ele abomina esse tipo de pensamento, este modo de pensar. Apesar de todo pecador que vive debaixo do sol, mesmo que redimido, está sujeito a ele. Por que eu estou falando mesmo que redimido? Porque Tiago, ele exorta os crentes a não ter um coração dobre, a não ter pensamentos duplos ou duplicados. E como contraste, o salmista aponta então para os pensamentos de Deus. Ele ama a lei do Senhor. Veja, eu aborreço a duplicidade, porém eu amo a lei do Senhor. Não há duplicidade na lei do Senhor. Não há duas direções na lei do Senhor. A lei aponta para um caminho. A lei aponta para uma direção correta. E isso quer dizer que somente na Escritura você terá direção correta. Se você então mantiver a palavra de Deus no seu coração, você nunca estará na condição do povo que foi repreendido por Elias. Dê uma olhada lá no primeiro livro dos Reis. E você perceberá que a exortação de Elias tem a ver exatamente com isso. Capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Veja o verso de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu. A ideia de cochear aqui é literalmente manquejar. É alguém que não tem os seus passos bem firmados, mas alguém que ao caminhar manqueja. A ideia é essa. O que Elias está dizendo: até quando vocês vão ficar manquejando entre dois pensamentos ou entre duas direções? Vocês acham que o Senhor é Deus? Sigam ao Senhor. Vocês acham que Baal é Deus? Sigam a Baal. O que vocês não podem fazer é ficar indeciso. É isso que é o pensamento dobre. É essa a duplicidade do pensamento. É exatamente isso que Tiago está dizendo no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Tiago, e você vai perceber isso em dois momentos. Tiago capítulo 1, onde no verso 8, ele diz, eu vou ler o 7 e o 8, para você entender o contexto. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então Tiago está falando de um homem que irá pedir ao Senhor, mas que não irá alcançar nada da parte de Deus. Quem é este homem? Verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de pensamento duplo, que não sabe para onde vai, que não se define. Então o que o salmista está dizendo que odeia, lá no Antigo Testamento, é algo que Elias repreendeu no povo de Deus, é algo que Tiago também repreendeu na igreja. Porque o resultado de um pensamento dúplice, que não segue integralmente a Deus, mas que por horas confia nos ídolos, confia nos caminhos deste mundo, o resultado é a ansiedade. O resultado é o medo. Não é à toa que antes de falar sobre ansiedade, Jesus falou sobre o pensamento duplo. Lembra disso? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E lá ele disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso o quê? Ele havia afirmado no versículo anterior, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ficar em dúvida se vai confiar em Deus como seu provedor, ou se confiará em Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ele vai aborrecer a um dos dois senhores. E quem está em dúvida sobre em que se vai confiar, vai acabar ansioso. Essa é a ideia do texto. Esse é o resultado
para aqueles que não confiam plenamente no Senhor. Eles não encontram consolo para a sua alma. Eles não encontram auxílio para o seu coração. Eles estão constantemente amargurados. E o que torna esse quadro muito triste é que crentes têm direção na palavra de Deus. O fato de crentes estarem andando em caminhos dobres, em pensamentos duplicados, é eles não estarem guardando no coração a lei do Senhor. É eles estarem desconsiderando o mandamento do Senhor. Você precisa amar integralmente a lei de Deus e encontrar nela direção. Você precisa cuidar para não ficar manquejando entre dois pensamentos. Há um desenho antigo. Esse desenho passava muito na minha infância, talvez alguns se lembrem aqui. É um desenho da Disney que traz o Pateta, que é o senhor volante e o senhor andante. E aparece no desenho o Pateta como o senhor andante. Então ele é um pedestre que anda feliz, que cheira a flor, que passa todo alegre. E então ele entra no carro e liga a chave. E então ele passa por uma transformação, ele vira o senhor volante. E atrás do volante ele fica irado, nervoso, ele buzina para quem está na frente dele, ele xinga quem está no carro do lado, ele atropela as pessoas. Fora do carro ele está tranquilo, feliz, dentro do carro ele é outra pessoa. Está mudando o que tem que ser mudado, parece com alguns crentes. Que a depender do momento da vida, vão se comportar de forma muito piedosa, ou vão parecer ímpios. Não vão dar ouvidos à lei do Senhor e vão agir segundo as convicções do seu coração. Crentes que assumem um padrão parecido com esse. No meio dos irmãos, eles são amáveis. No meio dos irmãos, eles parecem ter pensamentos piedosos, mas basta se afastar da igreja, aonde eles deviam dar testemunho, e bom testemunho, é que eles parecem com os ímpios. Imitam os ímpios. Tomam decisões parecidas com a dos ímpios, sem considerar o Senhor, e estão tão perdidos como os ímpios. O salmista está tão certo disso, de que ele odeia os caminhos dobres e que ama o caminho do Senhor, que ele deseja então evitar qualquer empecilho para guardar a lei. Dê uma olhada no verso 15 agora. O verso 115, diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Agora ele está repreendendo pessoas que querem impedi-lo de viver uma vida piedosa. Se afastem de mim. E é assim que crentes deveriam agir diante de pessoas que impedem ou que tentam impedir a sua vida de santidade. Acho que semana passada ou semana retrasada, quando eu falei sobre amizades, eu falei isso. Amigos verdadeiros são aqueles que te fazem mais santo. São aqueles que te fazem mais piedoso. E se você tem se ajuntado com pessoas que, em vez de te tornar mais santos, que em vez de ser auxílio para que você seja um crente melhor, tem contribuído para que você seja como eles, a sua decisão deveria ser a mesma decisão do salmista. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. A ideia é que ainda que outros não estejam comprometidos com a palavra de Deus, daí eles serem tratados como malfeitores, este homem está convicto, ele está firmado na palavra de Deus. E se você está ciente da importância da lei, você precisa de fato se manter distante daqueles que não têm a Cristo, a não ser que seja para evangelizá-los. Aí você precisa estar com eles. Afinal de contas, o Senhor disse que não
orava para que fôssemos tirados do mundo, mas para que fôssemos guardados no mundo. E a razão de você ser guardado no mundo é que você tem um papel importante de anunciar e de proclamar a Cristo, em vez de ser influenciado por eles. É por isso que você tem no Salmo 1 um anúncio de uma bem-aventurança. Veja, o Salmo 1 começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, ele medita de dia e de noite, o contraste está estabelecido. Nós não tomamos conselhos com ímpios. Os ímpios não têm direção para nos dar. Quem toma conselho com ímpios e que segue pensamentos ímpios, acabará com pensamentos duplos. Porque se os pensamentos ímpios estão em oposição aos pensamentos de Deus, qual deles você vai seguir? Qual direção você irá tomar? Lembre-se, bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Mas há muitos crentes que acham que conseguirão ter comunhão com ímpios ao mesmo tempo em que a Bíblia fala que isso é impossível. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não se engane, conviver com ímpios e estar tentando essa pretensa comunhão pode influenciar você negativamente. A Bíblia é clara ao afirmar isso. A Bíblia é muito clara ao afirmar isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você vive com pessoas que não temem a Deus, você corre o risco de imitá-las, de ser influenciado pela sua cosmovisão, que é uma cosmovisão caída. Uma cosmovisão que não está comprometida com a glória do Senhor Deus. E há muitos crentes que, para a sua carreira, para aquilo que eles vão fazer, para a maneira como eles vão estabelecer a sua família, criar os seus filhos, em vez de olhar para a Escritura, começam a olhar para os influencers. Fulano de tal diz isso lá na página dele, fulano Beltrano fala assim. Eu quero saber se ele fala segundo uma cosmovisão correta. Eu quero saber se ele fala considerando o Senhor Deus. Porque se ele não fala considerando o Senhor Deus, deixe de lado, você tem algo muito melhor na Escritura Sagrada. E aqueles então que vivem nesta duplicidade, em vez de ter um caminho seguro, ficam confusos. Porque tomam conselhos com pessoas que não temem a Deus. Você precisa se esquivar de qualquer coisa que tente a levar você para longe da palavra de Deus, para longe dos caminhos do Senhor, para o seu bem e para a glória de Deus. Seja de fato um bem-aventurado. Mas há mais aqui no texto, há mais uma bênção que você tem no Senhor Jesus e que você precisa estar consciente dela. No Senhor você tem segurança. O salmista declara isto aqui, ele enxerga o Senhor como sendo o seu refúgio e o seu escudo. Salmo 119, verso 114, diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Lembre-se do contexto. Nas guerras que havia, era muito comum buscar locais para se refugiar, locais para se esconder e se proteger. É por isso que ele está dizendo aqui que o Senhor é o refúgio dele, é o local onde ele encontra plena segurança. E ele cita também um instrumento usado pelos soldados na guerra: escudo.
O escudo era importante também para proteção. Porque se a pessoa não estivesse num local seguro e tivesse que partir para o embate, ela não estava com a guarda aberta. Ela tinha um escudo para se proteger. E essa é a ideia. O crente está seguro em Jesus Cristo e quando ele está exposto no mundo e ouve as ideias desse mundo, ele tem um escudo. Ele tem como se proteger das ideias equivocadas. É claro que o salmista não deixava de lado estas coisas importantes, como Davi muitas vezes usou, mas ele sabia que o grande responsável pela segurança era o Senhor. Ele tem um escudo, mas ele confia no Senhor. O Senhor é o verdadeiro escudo. Ele está num local seguro, mas o verdadeiro local de segurança é a pessoa do Senhor Deus. E aqui então você pode lembrar do que Salomão afirma lá no Salmo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão irá vigiar a sentinela. Não adianta um bom local para se esconder, ou ainda o melhor escudo, sem ter o Senhor como o guarda da sua vida. Sem ter a convicção de que Deus é quem irá sustentar você de pé. Dessa maneira, então, tendo o Senhor como seu local seguro, ele pode esperar na palavra do Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo, na tua palavra eu espero. É essa a sua convicção como crente? Como é que você tem se portado diante do Senhor? Onde é que você tem buscado alívio para o seu coração? Porque, meus irmãos, não há nada que possa guardar a sua vida, não há nada que possa prover segurança para a sua vida, fora do Senhor. É nele que está a segurança. Estamos desconsiderando os meios que Deus usa? É claro que não. Davi sabia que Deus era o seu escudo, mas ele empunhava um escudo. Davi sabia que Deus era o seu local de refúgio, mas ele bem que se escondia em locais de refúgio. A esperança não estava no local de refúgio, a esperança não estava no escudo, a confiança não estava nestas coisas, mas no Deus que concedeu essas coisas, no Deus que providenciou cada uma destas coisas. É por isso que você precisa esperar na palavra de Deus. Isso implica o fato de você ter de conhecer a Escritura. Porque quem não conhece a palavra de Deus vai esperar em quê? Você não espera por promessas que você não conhece. E quando você não conhece, você espera por coisas erradas. Coisas que Deus não prometeu. E se você for muito sincero, você perceberá que a maioria das frustrações do seu coração tem a ver com coisas que você quer, mas que Deus não prometeu que te daria. Avalie o seu coração. Pense naquilo que tira a sua paz, o seu sossego. Você não queria ter essas coisas. Ninguém queria. Nós não somos masoquistas. Nós não procuramos o sofrimento, nós não procuramos as dificuldades. Acontece que, por vezes, Deus nos apresenta um caminho de dificuldades. Afinal de contas, os caminhos dele irão nos conduzir a locais em que o Senhor irá tratar com o nosso coração. Mas por esperar alguma coisa diferente, de acordo com o nosso querer, nós nos frustramos, nos iramos. Ficamos bravos com as pessoas, ofendemos as pessoas. Parecemos de fato ímpios. E aí está então o pensamento dobre. Porque se não é Deus que está direcionando o pensamento, alguma outra coisa estará. E estará prometendo alegria nesse caminho.
E é uma promessa falsa. O problema é que nós acreditamos nelas muitas vezes. E ao nos depararmos com a realidade de uma vida pautada pelo Senhor, de caminhos que são definidos pelo Senhor, em vez de acatar isso e de entender que nas provações há bênção da parte de Deus, nós ficamos insatisfeitos, descontamos nas pessoas, nos fechamos no nosso mundo, perdemos completamente a esperança, porque não há como ter esperança em algo que Deus não prometeu. Se a sua espera está em conformidade com o que o Senhor prometeu, aí sim, você não irá se decepcionar. Se a sua esperança está pautada naquilo que Deus disse, você estará seguro, você se lembrará que a despeito do que tiver que enfrentar, do que tiver que acontecer em sua vida, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Essa é uma promessa que você tem na Bíblia bem clara. E lembre que todas as coisas incluem aquelas que você irá gostar, se agradar, ficar feliz, vibrar, querer dizer para todo mundo o que está acontecendo, e aquelas terríveis, que você nunca sonhou em passar, que você gostaria que acabasse logo, e ainda assim Deus está dizendo, elas cooperam para o seu bem. Sabe qual é o bem? Formar em você o caráter de Cristo. É isso que está lá no texto de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito dele santificar a sua vida. Fazer de você alguém semelhante a Cristo, porque ao nascer, você nasceu parecido com Adão. Em sua rebelião contra Deus, mas Ele fará de você alguém obediente como Cristo, e entregará no último dia você perfeito como é Cristo Jesus. É por isso que você pode confiar que, a despeito de as coisas serem complicadas, serem situações que você gostaria de ver muito longe de você, isso coopera para o seu bem. Mas se você espera algo baseado no seu desejo, naquilo que o seu coração almeja, sem ter uma promessa de Deus, prepare-se. O final disso é decepção. O final disso é amargura. O final disso é ansiedade. Desesperança. Há muitas pessoas, por exemplo, que acham que ao se converter, elas não vão mais ter problemas. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, quem vier após mim, pegue, tome a sua cruz e me siga. Não há promessa da parte de Deus de acabar com os problemas dos seus seguidores, não nesse mundo. Um dia experimentaremos isso. Apocalipse diz que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, nós não pecaremos mais. Mas enquanto este dia não chega, estaremos num dilema. E precisamos conformar o nosso coração àquilo que Deus diz em sua palavra. Perceba que a oração deste homem, do salmista, ela está de acordo com a promessa de Deus. No verso 116, ele fala assim, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Veja a convicção da oração deste homem. Ele sabe que está orando conforme a vontade de Deus. Ele sabe que está pedindo algo que Deus disse que iria fazer. E ao mesmo tempo em que a Escritura não promete livrar você dos problemas, ela promete que Deus está com você em meio aos problemas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. O Senhor está comigo.
Quando você tem aqueles 3 jovens lançados na fornalha de fogo, há ali um 4º homem. Quando o rei contempla de fora, ele vai dizer, mas não foram 3 que foram lançados na fornalha? Eu vejo 4. Pois aquele 4º homem que ali estava, Cristo Jesus, está com você todos os dias. E estará até a consumação dos séculos. Este homem está dizendo, Senhor, me ampare. O Senhor prometeu isso. Me ampare para que eu viva e não permita, Senhor, que a minha esperança me envergonhe. Veja que essa esperança não é só do salmista. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1. E veja aí a partir do verso 19. Paulo está dizendo assim, porque estou certo. Não há dúvida no coração de Paulo, não há pensamento duplo no coração de Paulo. Eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Sabe o que é interessante aqui? Paulo está preso, a igreja está orando por Paulo, e ele fala, eu sei que eu serei liberto. E liberdade para Paulo é tanto sair da prisão, quanto morrer na prisão. Não é interessante isso aí? Eu estou convicto de que se eu for liberto, está muito bom. Se eu morrer aqui, é lucro. Eu estou liberto das 2 formas. Essa é a esperança do apóstolo. Semelhante à esperança do salmista. Essa foi também a base da intercessão de Moisés. Abra sua Bíblia em Gênesis 18. E veja o que está acontecendo aqui. Da intercessão de Abraão, desculpe. Moisés está lá no Êxodo. Abraão se coloca para orar diante do Senhor. E então, no verso de número 24, você tem assim: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando Abraão se coloca a interceder por Sodoma e Gomorra, porque ali estava o justo Ló, o apelo dele ao Senhor tem a ver com o caráter de Deus e com aquilo que Deus faz. Senhor, o Senhor vai matar justos com ímpios. É por isso que ele começa aqui com 50 justos, e ele sabe que não há. E ele vai então baixando. Se tiver 40. Até o momento em que Deus mostra que não há justo naquela cidade. Na verdade, o único que há de justo naquela cidade será retirado, e Deus derramará a sua ira. Mas note a base para a intercessão de Abraão, para o pedido de Abraão. Quando você ora, você precisa orar desta forma, pautado naquilo que Deus disse, no caráter, na promessa do Senhor Deus. Porque é isso que o salmista está dizendo. O Senhor prometeu, o Senhor irá amparar. Ampara-me segundo a tua promessa. Não deixe que essa minha esperança seja uma esperança vã. A ideia é, Senhor, o Senhor vai cumprir a tua promessa.
para que as pessoas não acusem o Senhor de enganar o seu povo. E Deus nunca pode ser acusado disso, porque Ele de fato cuida dos seus. Ao orar, peça em conformidade com a palavra do Senhor, e você nunca será envergonhado. Mas se você não orar dessa forma, Tiago já disse qual é o caminho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês pedem para esbanjar nos próprios prazeres. No Senhor, meus irmãos, não há esperança vã. E eu reafirmo mais uma vez, o problema está naquilo que você espera, baseado no desejo do seu coração, que não foi prometido pelo Senhor. E não há um problema necessariamente em desejar o que quer que seja. Há quando você pede, espera e não se submete ao Senhor, que pode não dar aquilo que você deseja. Desejar algumas coisas, Senhor, eu gostaria que minha esposa fosse diferente, meu marido fosse diferente, meu trabalho fosse diferente, meus irmãos fossem diferentes, e a gente espera sempre do outro, né? Nós não esperamos, Senhor, eu espero que o Senhor me transforme. Senhor, eu sou muito irado, trata o meu coração. Senhor, eu sou muito insatisfeito, eu não estou satisfeito com nada. Coloca contentamento no meu coração, mas eu quero que todo mundo à minha volta mude. Eu quero que todas as coisas sejam transformadas, menos a minha vida. E talvez, porque eu saiba que muitas vezes, a transformação do caráter e da vida machuca um bocado. Não é algo fácil. Abrir mão daquilo que você quer é muito difícil. É o chamado do Evangelho, mas é difícil. E é por isso que é com o auxílio do Espírito do Senhor que você consegue viver dessa forma. Lá nas crônicas de Nárnia, em uma das crônicas, há a história de um menino bem chatinho, Eustáquio. Eu comecei a ler a história do Eustáquio com o Felipe, eu falei, que menino enjoado esse Eustáquio. Então a história vai se desenrolando, e em certo momento o Eustáquio se transforma num dragão. É transformado num dragão. E ele olha a sua aparência, ele não gosta do que ele vê. As pessoas que estão à volta têm medo do dragão, os primos dele veem o dragão, ficam com medo, não sabem que aquele ali é Eustáquio, e em certo momento Aslan vai aparecer e vai com as suas garras tirar a pele do dragão, e isso machuca, até o momento em que o menino estará de volta, transformado. E no dia que eu li isso eu achei sensacional. Porque é exatamente assim. Não é fácil passar pela transformação de ser um egoísta para ser alguém como Jesus Cristo. Não é fácil. Porque o egoísta vive para si, pensa em si, não liga para os outros, e agora ele precisa considerar o outro superior a ele. Ele não fala mais com altivez com o outro, ele se coloca como um servo. Mas quando nós vamos tratar com os nossos irmãos, nós nos colocamos muitas vezes numa posição altiva. Nos elevamos, ameaçamos, ofendemos. Passar dessa posição para uma posição de humildade, de mansidão, de serviço, até mesmo ao inimigo, é algo que machuca. Mas é algo que faz bem e transforma. Deus prometeu transformar a sua vida. Confie nisso. E você tem em suas mãos a palavra do Senhor, que te mostra todas as promessas do Senhor, e ao esperar nela, ao se agarrar às promessas da Escritura, você conseguirá estar firme diante das dificuldades.
texto mostra então que você tem bênçãos no Senhor. No Senhor você tem direção. Não há outra fonte de sabedoria. Não há outro referencial a fim de que você tenha direção para a sua vida. O seu coração pode ser tentado a titubear muitas vezes. Por isso, fique firme na palavra de Deus. Fique firme no caminho, no único caminho que você deve andar, Cristo Jesus. Eu sou o caminho. No Senhor você tem segurança e amparo, ainda que em meio às adversidades. O Senhor é poderoso para continuar cuidando de você. Isso tudo acontece porque Jesus, como nosso representante, quando se fez homem perfeito, foi tentado. O tempo todo ele foi tentado a deixar de lado a direção da palavra de Deus. Jesus não tinha pensamento dobre. Ele estava convicto em fazer a vontade do seu Pai. Ele se manteve fiel. Ele nunca duvidou da palavra do Senhor. Mesmo quando estava na cruz, sendo escarnecido por sacerdotes, por escribas, que diziam: confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Imagine a acusação. Vai continuar confiando em Deus? Você está na cruz. Será que Deus vai vir te livrar da cruz? Vamos ver se Deus vai livrá-lo. Ele que diz que é filho de Deus. Jesus não duvida. Jesus vai até o fim. Jesus morre a nossa morte para a glória do Pai. E o Pai que não o livrou da morte, o ressuscitou ao terceiro dia, a fim de justificar os seus irmãos. Nós fazemos parte desse povo. Se você crê em Cristo, você faz parte do povo que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo ao ressuscitar. Ainda que Cristo tenha recebido a ira do Pai em lugar do seu povo, ele venceu a morte, porque havia uma promessa: não permitirá que o meu corpo veja corrupção. Jesus confiava nisso. E Jesus não foi frustrado na sua esperança. Ele foi assunto aos céus. Ele permanece à destra do Pai. Ele é a garantia de que você continua tendo direção, porque como profeta perfeito, ele direciona você por meio da Escritura. Quando a palavra é pregada, o profeta fala ao seu coração e mostra o caminho por onde você deve andar. Nele você tem segurança e amparo. Ele é o rei que governa sobre todas as coisas. Nada está fora do seu controle. Você tem bênçãos no Senhor. Confie nele e viva para a sua glória.